E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadoras e telespectadores do Brasil da Já. Gente, no programa de hoje, mais um assunto de interesse público. Por quê? Pesquisadores da UFMG revelam que somos enganados na hora de consumir peixes, produtos derivados do leite de búfala e até medicamentos à base de plantas. Não são todos, né, gente, mas muitos, né? Um absurdo porque fraudes ou substituições podem fazer mal à nossa saúde. Vamos explicar isso direitinho no programa, mas olha só, eu vou dar 3 exemplos, só pra gente começar aqui no clima, né? Se você gosta do merluza, você vai lá e compra, né? As pesquisas mostram que em 70% dos casos o peixe era outro e você comprou pensando que era o peixe merluza. O bacalhau, em 63% das amostras, não era o bacalhau verdadeiro. Você sabe qual que é o bacalhau verdadeiro? Nós vamos falar aqui no programa, tá? Em produtos lácteos, né, 60% das amostras analisadas tinham algum nível de substituição de leite de búfala por leite de vaca. E você aí, né, achando que estava comprando uma mussarela de búfala pura. Isso é só um exemplo, né? Tá tudo errado, né? Mas nós, consumidores, nós temos como nos proteger? Nós vamos saber isso durante o programa também. Eu acho que não tem muito, não. E hoje tem a minha cozinha. Hoje é quinta-feira, né? Você vai aprender a fazer uma tilápia ao molho oliva com o chefe Leônidas Ribeiro. Tudo bem, chefe? Me conta uma coisa, esse peixe, né, a tilápia, vai ser a verdadeira, vai ser a honesta? Vai ser a verdadeira tilápia daqui brasileira mesmo. Brasília, como é que você tem certeza que é a tilápia? Bom, eu li a embalagem, o fabricante, quando eu compro, eu sempre tenho esse cuidado de olhar a embalagem, procurar saber a origem, de onde que é. Mas você sabia que você pode estar lá escrito tilápia, mas naquela embalagem outro tipo de peixe? Eu tenho, assim, já ouvi falar muito isso, assim, mas geralmente a gente tenta sempre dar uma olhada no produto e não comprar somente pela embalagem, assim, de pegar, visualizar o produto mesmo é interessante. Eu acho que isso é até um conselho. Sempre olhem, nunca olha só a embalagem, porque a embalagem pode, como você está falando, me enganar mesmo. A gente vai lá ler o rolo, fala uma coisa, tem outra, né? Mas você tem quanto tempo que você está na cozinha? Olha, cozinha profissional tem menos de 1 ano. Ah, tá, porque, gente, depois ele vai contar a história dele, na verdade ele é músico, né? Mas aí foi fazer outras coisas, né? Outras alternativas. Acabou que hoje você é um chefe. Isso. E você já viu muita coisa atrapalhada? Tipo assim, fala assim, é uma... Deixa eu inventar aqui alguma coisa, um prato que leva presunto. É feito com presunto, mas depois você vai ver, não é presunto, é apresuntado, não é isso? Apresuntado ou coisa presuntada, ou alguma coisa assim, que é um produto inferior. Geralmente acontece isso. Sanduíche, a gente vê muito sanduíche, pizza, essas coisas. Pois depois nós vamos comentar agora a receita, ótima receita, inclusive para a Semana Santa, né? Tá aí, semana que vem vai ser ótimo. Você pega lápis, papel, caneta, que é só no segundo bloco. A gente volta daqui a pouquinho. Então hoje tem minha cozinha, no segundo bloco. Então, se você tem algo a dizer, fala com a gente, não deixa para depois não. Os nossos contatos estão aí super à sua disposição. Quer perguntar, quer comentar, o que você quiser. O telefone é 32090021, brgerais@redminas.mg.gov.br. Tem o meu blog, robertazampetti.com.br. Tem o Twitter, tem o facebook.com/Brasil das Gerais. Entra lá agora, entra. Tem que achar um jeito diferente, porque todo dia eu falo assim, vamos fazer amizade. Vai lá no Facebook agora, curte a página. Você tá ficando cansativo, mas depois eu vou arranjar um outro jeitinho. Mas o que eu queria mesmo é fazer amizade com você, né? Então entra, facebook.com/Brasil das Gerais, curte a nossa página lá, escreve, manda recado, faz pergunta, o que você quiser. Então, posso chamar de professora? Claro. Professora Denise, você que coordenou, né? Eu até falei de medicamentos fitoterápicos, mas aí não é com vocês, né? Depois é para um outro programa que a gente vai fazer, mas foi uma pesquisa também feita pela UFMG, né? Para ver como é que nós podemos ser enganados por essa... Às vezes você vai procurar uma coisa, quero uma coisa natural, lê lá no rótulo e não é nada daquilo. Acontece a mesma coisa com os peixes e com os produtos de leite de búfala, é isso?
foi a pesquisa que vocês fizeram? Na verdade, é um grande projeto de pesquisa. E ele incorpora vários outros subprojetos. Um deles é o trabalho com pescado, feito pelo Danilo, né, que é nosso aluno de mestrado. E o outro, um trabalho com produtos lácteos, de origem bubalina, no caso, porque nós estamos hoje certificando esses produtos para a Associação Brasileira de Criadores de Búfalos. Então, esse trabalho foi feito pela Alessandra, que também é nossa aluna de mestrado. Pois é, surpreendeu muito, porque quanto tempo vocês demoraram para fazer essa? Depois eles vão, né, esmiuçar um pouquinho, mas você coordena essas pesquisas. Quer dizer, quanto tempo vocês demoraram para pesquisar isso? Isso demora um pouco. Demora, no né? caso do Danilo, ele demorou 2 anos do curso de mestrado e mais 1 ano em que ele foi nosso aluno de iniciação científica, um pouco antes, e ele já vinha fazendo esse trabalho, ele fez um trabalho prévio com o surubim. Então, a partir desse trabalho do surubim, ele começou a fazer com outros tipos de peixe e até produtos também derivados de peixe. Agora, o objetivo todo é, no final das contas, que você está falando que é um grande projeto de pesquisa da UFMG, é justamente para nos ajudar, nós, consumidores, a termos formas de nos defender, né? Quer dizer, porque não adianta, gente, quem é leigo, eu nunca vou saber se é um peixe, se eu comer uma mussarela de búfala, quer dizer, ela pode estar ali metade de leite de búfala mesmo, outra metade de leite de vaca, eu não vou saber distinguir isso, eu fico imaginando que a maioria da população não, né? Com certeza. O nosso laboratório da Escola de Veterinária, ele presta serviço à comunidade. Então, a nossa intenção dentro desse projeto de pesquisa é desenvolver processos que permitam que nós possamos fazer para os órgãos de fiscalização ou para aqueles empresas ou instituições que queiram certificar seu produto, nós vamos poder oferecer esse serviço de identificação genética da matéria-prima, e aí a partir disso ou o órgão de fiscalização pode autuar no caso de uma fraude, ou o órgão certificador pode emitir um selo de pureza do produto. Hoje nós não temos isso? O único selo de pureza disponível hoje é o da Associação Brasileira de Criadores de Búfalos para produtos lácteos. Não existe nenhum processo, nenhum programa de fiscalização do que é produzido, se a matéria-prima é realmente aquela. Não existe nada hoje. É isso que eu falo, né? Porque normalmente a gente confia, né? A gente lê o rótulo, tem isso, tem aquilo e tal. Vão começar a desconfiar, né, gente? Porque essa questão... Inclusive, antes de passar para eles, eu estou lembrando aqui que você mesmo sentiu na pele, quer dizer, uma professora pesquisadora, a fraude. Porque você foi comprar um peixe, conta. Isso. Eu comprei um peixe que, na verdade, ele é importado do Chile. É o peixe chamado congro. Na verdade, eu comprei 2 amostras. Esse peixe tem 2 tipos, congro rosa e congro negro. Eu comprei um filé de cada um. Quando eu preparei, eu notei que o congro negro estava com um sabor diferente e muito gorduroso. Esse peixe normalmente não é assim. É uma carne muito gostosa, muito magra. Então resolvi, já que a gente está fazendo a pesquisa, levar um pedacinho para o Danilo testar. E a nossa surpresa é que o congro negro realmente não era congro negro, era peixe prego. Agora, diferença de preço, terrível. Porque o peixe prego deve custar R$5 o quilo. E o congro, 40. Muita diferença. Então, é muita Fora que coisa. Não é só a lesão financeira, não, né? Não. Tem a questão da saúde, porque o peixe tem muita gordura. Exato. E no caso desse peixe, é um problema para pessoas debilitadas, para crianças muito jovens, pessoas mais velhas, que não conseguem metabolizar essa gordura normalmente. Pode causar problemas sérios digestivos, né? Pode, inclusive, levar à morte uma pessoa que não consiga se recuperar. Meu Deus. Agora, isso é por má fé que é feito? É por ignorância? O que vocês sentiram? Olha, nesse caso, a gente tem que acreditar que realmente é fraude. Porque um peixe importado foi substituído por um outro. E muito mais barato. Agora, o problema está eu não sei se na indústria que embalou ou em quem importa o peixe. Agora, que medida que você tomou alguma medida? Esse é o grande problema. Não há o que a fazer? Quem nós podemos recorrer? A única norma, a única coisa que a gente tem a nosso favor é o Código de Defesa do Consumidor. Mas nós não temos ainda, na verdade, instrumentos legais para abrir um processo. Como fazer? Quem vai cuidar disso? A quem a gente vai procurar? Não tem quem? Eu poderia ter procurado o PROCON.
mas não sei se um consumidor contra uma grande empresa vai conseguir realmente o quê? A gente precisa ter mais respaldo legal, mas é preciso que a gente tenha políticas públicas de fiscalização. Mas não valeria a pena? Não valeria a pena ter reclamado no PROCON? Acho que vale, mas eu acho que mais importante que isso, primeiro, é a gente alertar o público para que ele saiba que a fraude existe e que a partir daí a gente passe a ter instrumentos para fiscalizar. Eu gostaria muito que os órgãos responsáveis por essa fiscalização tomassem essa iniciativa de criar esses mecanismos Com de certeza, fiscalização. porque é difícil de provar para nós, mas você tinha ali... Não, eu tenho laudo. Você tem o laudo. Posso recorrer a qualquer instante. Tem o laudo, tem as fotos, tem o comprovante de compra, tudo está fotografado, Ou seja, documentado. nós somos enganados no dia a dia Sim. muito mais do que a gente imagina. Porque, por exemplo, você foi lá no surubim, que é um peixe que nós amamos, que é um peixe de água doce, né? E a gente, não, a muqueca de surubi, gente, quem é que não gosta? Em Minas, principalmente, né? O pessoal gosta muito. O que você achou? Por que você foi lá de primeiro no surubim e se você encontrou muita coisa errada nisso aí? Pois é, o surubim, como a Denise falou, foi um projeto de iniciação científica. Por que você escolheu o surubim? Isso mesmo, porque é uma espécie que ela é muito comum em Minas, né? Todo mineiro gosta de comer um surubim, então eu queria saber, era fácil encontrar, tanto, né, o peixe inteiro quanto o filetado, em poça, então era fácil de encontrar. Então a gente foi primeiro no surubim por essa parte. E quando a gente acabou de analisar os dados, a gente viu surpresa, porque... Quais? Conta aí. Isso mesmo. Porque quando a gente pega o peixe inteiro, né, igual tá lá, né, do inteiro, 97% era como se fosse um peixe da mesma família do surubim verdadeiro. Ou seja, substituído. Substituído. Mas é fraude na medida que te vende sendo surubim, não é surubim. Na verdade, não exatamente fraude, porque o que ele quer dizer é o seguinte, o surubim ele tem um gênero e uma espécie definida. Existe um ou outro peixe do mesmo gênero, se nós estamos falando em termos de genética. Mas não chama surubim. Não, ele chama surubim. Ah, sim. Mas não é o surubim verdadeiro. É como se fosse um primo do surubim. Ah, tá, um parente. Um parente próximo. Então, esse é considerado também como surubim. Então, nesse caso, não é fraude porque ele é considerado como surubim. Agora, o que surpreendeu, ele vai falar para nós aqui. Então, conta que já que é parente, primo de primeiro grau. Então, não teria tanto problema. Mas o que surpreendeu? Quando a gente pegou no filetado, né, que é o congelado, aí... Filetado é aquele que já vem cortadinho. Isso, sem a pele, sem nada. Aquele prontinho pra gente levar para casa e consumir, só pega, né? coloca no carrinho e leva para casa. Ele, 40% era do mesmo, era como se fosse essa familiar do surubim, só que 60% não era peixe totalmente diferente. Eram de outros gêneros, né, totalmente diferentes, e até peixe marinho. Meu Deus. Quer dizer, é um peixe perto do surubim. É um peixe, né, que está no meio do Brasil, né, no São Francisco, e a gente estava consumindo peixe marinho. Ou seja, surubim, se você quer comprar, o que você aconselha a gente comprar o surubim inteiro? Sim. Se possível, com a carinha dele lá? Melhor, porque quando você pega ele com a pele, você consegue ver mais ou menos como que é, né? Quando você está com filetado, já tirou toda a característica dele, então você não consegue nem ter noção se é aquele peixe, e a se gente, não é. Eu, por exemplo, eu prefiro já comprar o peixe limpo, porque dá uma tristeza quando vem com mais cabeça, prático. com tudo, né? Você fica olhando que é bichinho também, mas aí a gente corre o risco de estar comprando gato por lebre, né? Sim. E o tal do bacalhau que tá caríssimo, que aumentou demais, e tem muita gente que não passa a Semana Santa sem o bacalhau. Hoje nós vamos mostrar que pode, como a tilápia ou outro tipo, né? Dependendo do bolso da pessoa para comprar, porque nessa época aumenta muito, né? Mas, ou seja, já tá caro. Você compra caro, você chega lá e não compra o bacalhau verdadeiro, porque o bacalhau verdadeiro é esse chamado do Porto. Ele tem uma regulamentação do Ministério da Pesca, né, que fala que o bacalhau pode ser chamado só duas espécies, que é o Gadus macrocéfalos e o Gadus morva, que é o bacalhau do Atlântico e do bacalhau do Pacífico, né, que é o da Noruega. Da Noruega que vai para Portugal, porque em Portugal não tem, né? Que mas eles salvam lá, arrumam tudo e mandam para nós, Isso né? mesmo, E tem as outras espécies que antigamente, né, virou comumente ser chamado de bacalhau, que é o site e o ling. O
Que até são os mais baratos. Aham, os mais baratos, mas pela norma do Ministério, elas não podem ser chamados de bacalhau. Bacalhau são somente aquelas outras duas espécies. Eles têm que ser chamados de peixes salgados tipo bacalhau. Ah, tá. Porque aí pode ser qualquer um, né? Qualquer Qualquer peixe que você salgar, ele vira tipo um bacalhau, não Isso. é? E o bacalhau verdadeiro, somente aquelas duas espécies, para proteger também a localidade, né? Então, o bacalhau daquele jeito, com aquelas características, porque o bacalhau, quando você faz ele, quando você vai comer, ele desfia no prato, né? E esses outros peixes, ele são um pouquinho mais rígidos. Ou seja, a pessoa tem que ver lá, quando estiver escrito bacalhau, é o tal do bacalhau do Porto. Os outros é tipo bacalhau. Isso. E você viu vendendo como bacalhau, esse que não é desse tipo. E o peixe que é mais barato? A merluza. Merluza, né? A merluza vocês falaram aí, né? Mas a merluza, ela é substituída pelo panga? Não, chama escamuro do Alasca. Ele é um peixe que tem muito no Alasca, ele é pescado super, né, com muitas toneladas por ano. Então ele acaba que vira um peixe mais fácil de ser consumido. Enquanto, né, a merluza, a maioria é pescada também, ou cultivada, e pesca-se menos, esse escamuro do Alasca pesca muito mais. Então ele consegue ser vendido mais. Então eles acabam passando eles também por outras espécies e acabam entrando com essa merluza. O que não é certo também. A merluza é um pouco, até diferente do... Pois é, e essa é panga? Como é que chama? Panga, né? Panga, que é um peixe que vem do Vietnã. E eu até estava contando para ele esses dias, nós compramos lá em casa, congelado, né? Tilápia. Quando fomos chegar em casa, meio de China, eu falei, meu Deus, que peixe que veio de longe, né? Eles explicaram porque fica mais barato. Mas esse panga, minha amiga que comprou, chegou em casa, ela comprou, não sei se ela estava achando que era merluza e tudo. Quando ela chegou em casa, viu que era do Vietnã, ela foi para o computador pesquisar. Aí falaram que lá no Vietnã, os rios lá todos são muito poluídos e contaminados. O que ela fez? Ela jogou o peixe no lixo. Tá certo ou tá errada, professora? Ela não precisava ter jogado no lixo, porque provavelmente esse panga veio de cultivo, não é o peixe pescado, porque inclusive o peixe que é pescado no Vietnã, o panga original lá dos rios, está em extinção. Então não tem tanto peixe assim para ser pescado. Esse que é vendido para outros países, ele é cultivado, ele é criado. Agora, o que você dá de conselho para as pessoas agora, essa época, todo mundo compra muito peixe, né? E é gostoso, eu acho que nós brasileiros, a cada dia a gente tem colocado mais peixe na comida, isso é muito bom, né? Mas a hora que a gente vai comprar, que conselho que você dá, como se fosse para você mesma? Olha, no caso do peixe é difícil porque, como eu disse, não há nada que possa comprovar que aquilo que a gente está levando para casa é realmente o que está escrito no rótulo. Então a gente tem que acreditar que está comprando a coisa certa. O que a gente pode fazer é, como disse o nosso chefe no início do programa, prestar atenção no rótulo, acreditando que está correto, olhar, ver a aparência do peixe. Quem conhece um pouquinho mais, às vezes consegue identificar o peixe, se é aquilo mesmo, como se está muito diferente. Quando foi e na hora que a gente come, às vezes você nota o sabor bem diferente. Então, nesse caso, suspeite. Com certeza, a gente tem que suspeitar sempre. Temos, procurar onde que compra, né? E essa Exato. coisa de você comprar o peixe fresco ele inteiro, aí dá mais credibilidade. Até salmão. Agora eu não entendi. O salmão foi substituído pelo qual peixe? Ela chama truta arco-íris. Ah, tá. Parece muito. Ela é até, na ração, ela coloca um corante para ter mais ou menos aquela cor do salmão. Uai, mas a truta é mais barata que o salmão? É. Gente, isso eu já vi, a truta bem amarela. Ou seja, isso é ração lá pro peixe? Ração meu que Deus do céu. coloca. Pô, pensa em tudo. Depois nós vamos falar mais de peixe e leite de búfala. Porque, por exemplo, hoje você compra queijo de búfala, mussarela de búfala, um monte de coisa, né? Iogurte, coalhada. Iogurte, coalhada, o que mais?
requeijão, ricota, queijo coalho. Você levou muito Infinidade. susto? Eu não sabia que tinha queijo coalho de leite de búfala, Tem não. uma infinidade. Me conta uma coisa, qual foi o maior susto que você tomou na hora que você começou a pesquisar esses produtos? Como você disse, cerca de 60% de todas as amostras analisadas continham algum nível de adição de leite de vaca, né? Ou seja, era mais ou menos de búfala, né? a maioria- Tinha um cheirinho da búfala. A maioria tinha uma baixa contaminação, uma baixa adição de leite de vaca, 1%, 2%, até 3% a maioria. Mas tivemos sim amostras com uma alta contaminação, uma alta adição de leite de vaca, né? Tivemos amostras com 25%, 40%, 70%, inclusive 2 amostras que eram 100% de leite de vaca sendo vendidas como um produto Isso é um de absurdo, búfala. né, gente? Isso é um absurdo porque o de búfala custa mais caro, né, professora? mais caro. Agora, você está usando muito essa palavra contaminada, por exemplo. Isso tem alguma contaminação, alguma coisa que possa fazer mal? Contaminação com leite de vaca, é a adição do leite de vaca É um termo inapropriado. técnico só. Isso é um termo Quer dizer, técnico, não tem nada a ver, né? Não. Mas aqui, gente... E aí, estava escrito lá, de búfala. Todas elas rotuladas como de origem de búfala. Isso é fraude. Isso é fraude se for considerado que não existe nenhuma norma que diga que é possível a adição de certa quantidade para produzir os lácteos de búfala. Agora, a gente precisa ter um cuidado porque o único documento que existe do Ministério da Agricultura é um documento da Divisão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal, que diz que a mistura é permitida, desde que ela seja declarada no rótulo. Isso, o que não é, né? Isso. E que aquele produto seja autorizado, o comércio dele, pelo Ministério da Agricultura, com um nome específico. Provavelmente queijo tipo alguma coisa, tipo mussarela, mas a mistura, se foi leite de vaca, de cabra, do que for, deve estar declarada. Nesse caso, não sendo declarada e sendo detectada a mistura, é fraude. É fraude, não tinha, né? Não tinha. Pois é, você, até doce de leite, você falou? Doce de leite, não, no caso de búfala, tinha também. Tinha o leite de vaca mesmo. Era leite de vaca, estava Oh, meu Deus do adicionado. céu. E cobrando o mesmo preço, quer dizer, é uma forma... A gente não sabe, né, quando é má fé. Se bem que misturar, né, gente? Foi por Né? isso que a associação criou esse selo de pureza, que é emitido pela Associação Ou seja, Brasileira quando a de gente Criadores. for comprar algum produto de leite de búfala, melhor Procurem o selo. o selo, né? Procurem Agora, o selo. Marcela, e você? Como é que você entrou com essa turma? Porque eu sei que você tem uma empresa, Isso, né, então. de biotecnologia, não é Sim, isso? sim. E aí você foi com uma bolsa da FAPEMIG Não. participar, é isso? Mais ou menos. Então Deixa explica eu explicar. como é que você caiu no grupo. Tá, então, o projeto, na verdade, a gente faz parte de um grande projeto que é denominado INCT Pecuária. Esse projeto, ele engloba várias instituições de pesquisas e algumas empresas. Então, ele engloba a UFMG e a minha empresa, a Mileus, faz parte desse grande projeto. E Faz parte como? a gente tem um convênio de cooperação, um convênio de pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente ajuda a desenvolver essas técnicas, essas metodologias, para que elas possam ser empregadas para o consumidor, né? Para que elas possam ser comercializadas no futuro. Mas aí vai ser para o consumidor mesmo, Pode não ser é para fiscalização? Não, ele pode ser também. aplicada Pode. para órgãos fiscalizadores, pode ser aplicado para grandes empresas que desejam certificar os seus produtos. Como é que chegaria a agregar nós? algum valor. Então, a escola de veterinária, né, o laboratório, ele presta esse serviço. Então, esse serviço ele é prestado hoje já à comunidade, tanto no caso de pescados, quanto no caso de lácteos de búfalos e carnes derivados de bovino, de suíno, de frango. A gente tem essa metodologia já desenvolvida que, em cooperação, a empresa, o INCT, a UFMG. Quer dizer, vocês vão lá e olham, vocês vão testar. Vocês vão ter os equipamentos, as coisas, não sei se é Exatamente. equipamento, que é necessário para testar se ali tem só leite de búfala Isso, ou não. Isso, É exatamente. isso? É importante, só um parênteses, é importante a gente falar sempre que esse projeto ele é financiado pela FAPEMIG e pelo CNPq. Você está perguntando qual a relação da FAPEMIG. Sim. Então, a FAPEMIG e o CNPq são os órgãos fomentadores desse projeto. Então, esse projeto só foi possível
devido ao fomento desses órgãos. E a gente tem desenvolvido, quando eu entrei para o laboratório há 2 anos atrás, eu tinha uma bolsa do INCT pelo CNPq. Então, eu desenvolvi em conjunto com o grupo da Escola de Veterinária, sou co-orientadora da Alessandra, colaboradora dos projetos do Danilo também. Então, a gente está desenvolvendo isso como um grande projeto, em colaboração com essas instituições. Ou seja, é uma coisa para interesse público, para interesse público, exatamente. Olha só, e eu tenho que fazer intervalo, mas eu estou pensando aqui, porque daqui a pouco vocês vão começar a fazer de carne, né? Carne de boi, de vaca, de porco, de tudo. Eu imagino o que vai dar. Será que vai ser pior do que o peixe? A gente teve um exemplo recentemente da carne de cavalo na Europa, né? Justamente. Nós temos que fazer intervalo, gente. Daqui a pouquinho a gente volta, os telefones estão aí. Tá tudo aí, facebook.com/Brasil das Gerais, receita de uma tilápia maravilhosa com o chefe Leônidas. Daqui a pouquinho a gente volta. Dá o bolo não, sai daí. Tchau, tchau.